Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu estou dividindo a tela aqui com um grupo de amigos e amigas, pessoas muito importantes, pessoas que vão poder, junto conosco, dividir a tela aqui e conversar um pouco sobre o momento do país, nosso momento da educação, nosso momento da juventude. Eu já estou vendo muita gente aqui curtindo, comentando e compartilhando a nossa transmissão. Queria agradecer muito a cada um e a cada uma que está aqui acompanhando mais essa transmissão ao vivo. Hoje eu estou dividindo a tela aqui com a Larissa, com o Sedenir, com o Matheus, com o William. São jovens, são pessoas que têm um ativismo muito forte nas redes sociais, nos blogs, nos sites, das mais diferentes regiões aqui do Paraná. Então, eu queria pedir para vocês que estão nos acompanhando que curtam, comentem, compartilhem essa transmissão. E, é claro, além de ouvir, repercutir as perguntas e as respostas que a gente vai estar colocando aqui ao vivo, que vocês fiquem muito à vontade também para comentar, para trazer outros questionamentos. A gente está estreando, é a primeira vez que a gente faz uma coletiva, eu diria assim, né? A gente vai estar aqui, eu vou estar aqui, em particular, respondendo a perguntas e interagindo, não só com quem está dividindo a tela comigo, mas também com aqueles que comentarem e, através dos comentários, trouxerem aí algumas perguntas. Então, eu vou começar por quem está primeiro na tela comigo aqui, quem eu estou vendo por primeiro, pelo menos, aqui na sequência da tela, e aí, a partir disso, vocês vão interagindo. Eu estou vendo aqui por primeiro na tela o Sedenir. Queria pedir para o Sedenir se apresentar. E ao tempo que você se apresenta, Sedenir, você também já faz aí a tua pergunta, levanta aí o questionamento, não só para mim, mas para todo mundo que está nos acompanhando aí ao vivo nesse momento. A gente está transmitindo pelo YouTube, estamos transmitindo também pelo Twitter, estamos transmitindo nesse momento pelo Facebook. Então, a gente deve ter aí em torno de 150, 200 mil pessoas nos seguindo nesse momento, algumas ao vivo, outras que vão acompanhar depois da nossa transmissão. Essas publicações vão ficar disponíveis aí ao longo de todo o período para quem me segue no YouTube, no Facebook e também no Twitter. E eu espero que em breve a gente consiga também partilhar aí essa transmissão pelo Instagram. Então, eu vou começar respeitando aí muito o William, o Matheus e a Larissa, mas por quem aparece aqui por primeiro na minha tela aqui, que é o Sedenir. Tudo bem, Sedenir? Diga aí ao nosso pessoal de onde você está falando, quem você é, e aproveite já para trazer o primeiro questionamento, o primeiro tema, o primeiro fato que você acha que é importante a gente repercutir. Boa noite, deputado Zeca. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu falo de Brusque, Santa Catarina. Eu sou forasteiro aqui do Paraná, né? Bem-vindo. Mas a gente acompanha o teu trabalho aí faz tempo, né? E a gente sempre se orgulha do teu ativismo, do teu compromisso com a juventude e com o povo brasileiro. Então, para mim, é um prazer enorme. Eu sou atualmente presidente do PT aqui de Brusque, né? Mas já coordenei a juventude do PT aqui no estado durante 2 mandatos. Tive uma relação também muito grande aí com o movimento estudantil. Tenho origem nas pastorais de juventude da Igreja Católica. Enfim, já começamos cedo. Eu tenho uma ideia, eu fui do Grêmio Estudantil, antes, né? Do Centro Cívico ainda, quando eu tinha 12 anos, né? E eu sou muito fruto do grande impulso que a gente teve em 89 com a campanha do Lula. Eu estava lá com 14 anos, 15 anos, mas foi ali que eu tive já minha filiação no partido e permaneço
com a certeza que a gente está do lado certo da história e no partido certo também. Então, sei também da tua história, a gente sabe disso, então para a gente é uma alegria enorme estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que abrir espaços assim é fundamental para a gente poder, de fato, conversar, trocar ideia e ouvir esses tempos que a gente fica dificultado de ter reuniões presenciais. Mas é um mecanismo que a gente vai ter que aprender. E eu já queria entrar, inclusive, nesse tema, porque o tema atual é as fake news. Esse é o tema. E eu que de Brusque, né, tive a visita da Polícia Federal aqui na cidade semana passada, né, e que nessa lógica que o STF está buscando aí, junto, um trabalho, obviamente, também da CPI no Congresso, de combater essa fake news. Eu acho que é fundamental que a gente possa, de fato, buscar não só estabelecer a verdade sobre as coisas, mas também evitar que essas fake news, esses financiamentos, essas formas que tem de esconder a verdade, de mostrar mentira, de fazer a mentira valer, prevaleça. Então, a minha pergunta, deputado, é nesse sentido. Na tua opinião, hoje, esse combate, essa visibilidade ao combate às fake news aí, vai conseguir chegar na eleição municipal de forma que ela não seja tão influenciadora como foi em 2018 nas eleições nacionais? Sandinheiro, eu acredito que sim. A fake news é um mal que agora a gente está conseguindo entender ele, a gente está conseguindo diagnosticar e a gente está conseguindo, principalmente, encontrar meios para poder combater as fake news. Então, com certeza, diferente das eleições de 2018, nessa eleição de 2020, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e cada um de nós, de um modo geral, nós vamos estar mais preparados, né, a combatê-la, a combater a fake news, a combater a mentira, que a gente precisa primeiro relembrar que ela teve um papel decisivo, preponderante na eleição de 2018. Basta lembrar a mamadeira de piroca, o kit gay. Hoje são dois fatos que são motivos de piada, para muita gente é motivo de riso, mas que em 2018 acabou afetando, acabou prejudicando, né, o raciocínio de muita gente de boa fé. Claro que teve gente de má fé que se utilizou desses dois fatos e de tantos outros para deturpar a realidade dos fatos, para atacar naquela época o nosso candidato, o Fernando Haddad, mas que hoje, quando a gente fala, quando a gente relembra e quando a gente conta a mamadeira de piroca e o kit gay, é motivo de piada, é motivo de risada, porque era uma mentira, era algo sem pé nem cabeça, era algo sem nenhum fundamento. Hoje está muito evidente, hoje está muito claro, mas em 2018, para muita gente de boa fé, principalmente pessoas que são extremamente religiosas, pessoas evangélicas, acabou confundindo a cabeça das pessoas, acabou tendo um peso muito grande. Eu até faço uma avaliação que, se não fossem as fake news, se não fossem as mentiras, não só essas duas, mas tantas outras, talvez Haddad teria ganho a eleição, Bolsonaro não seria presidente hoje e não estaria levando o Brasil a esse genocídio, né? A essa quantidade de mortes tão elevada. O Brasil figura entre os países que mais mata hoje por coronavírus, país que tem o maior número de contagiados por dia pelo coronavírus. Então, a gente consegue ver, e eu acredito que não somos só nós, a população brasileira, a população do mundo todo, consegue ver o mal que as fake news fizeram ao nosso país, as eleições de 2018. Acredito que em 2020, até porque nós aprovamos leis nesse período de 2018 para cá, nós temos sim condições de tornar a fake news cada vez mais uma atitude criminosa, uma atitude inaceitável e uma atitude que é passível, sim, de penalidades. E aí, Sidenir, a você, ao povo de Brusque, ao povo de Santa Catarina, que está aqui comentando, curtindo e compartilhando a nossa transmissão, vale, é claro, o raciocínio
para os fatos desse momento, agora nós estamos vivendo. Avança a CPI das fake news, avança uma série de investigação, de denúncias que nós temos feito, que desbaratinam o que é o gabinete do ódio. O gabinete do ódio não é uma denúncia apenas nossa, é uma denúncia dos aliados de Bolsonaro, de deputados, inclusive deputadas do PSL, que participaram desse movimento, ou que toleraram esse movimento, e que hoje se viram vítimas do gabinete do ódio, comandado pelo filho do presidente Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro e que hoje ocupa no Palácio do Planalto uma sala aonde funciona o gabinete do ódio, ao lado do general Heleno, ao lado do próprio presidente Bolsonaro, e que, é claro, necessita que o Supremo, que o Congresso, que o TSE tome providências as mais enfáticas possíveis para desfazer o gabinete do ódio, que opera não só com mentiras, mas opera com dinheiro ilegal, dinheiro que já foi identificado durante a campanha eleitoral ou após a campanha eleitoral, dinheiro ilegal em 2018, porque era proibida, e é proibido até hoje, a doação empresarial. Vocês têm aí em Brusque o Luciano da Havan, o velho da Havan, tão conhecido, infelizmente, por todo o Brasil. Agora começa a aparecer nas investigações, nos inquéritos do STF, as digitais de outros grandes empresários brasileiros, a Smart Fit, o Madeiro. E nós sabemos que em 2018 até mesmo dinheiro dos americanos, dos gringos, foi utilizado para propagar fake news. Isso não terminou em 2018, continuou em 2019, continua agora em 2020, fake news produzida inclusive com dinheiro público que está financiando, entre aspas, sites, dinheiro público que está financiando sites que, na verdade, são espaços de terrorismo, espaços que propagam o nazismo, o preconceito, o ódio, a discriminação, e que a gente espera, é claro, que tenha a punição devida. Por isso, a importância da nossa denúncia ao TSE, que pede a cassação da chapa, entre outras coisas, pelo uso da fake news, pelo uso de dinheiro legal de empresários, que essa cassação no TSE venha a curso, e a gente espera, é claro, e exige, defende que o processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, que agora teve, na semana passada, uma série de buscas e apreensões, uma série de exigências de obrigatoriedade de depoimentos das mais diferentes personalidades do mundo empresarial e do mundo da política, que tudo isso tenha consequência, que tudo isso tenha decisão judicial, que tudo isso tenha punição, que tudo isso tenha, é claro, um final que mostre para o Brasil que fake news, que mentira é crime, é um jogo sujo da política, é um jogo sujo da disputa de ideias, é um jogo sujo da disputa eleitoral e que, respondendo a sua pergunta, não pode prosperar nas eleições de 2020. Então, a gente fica preocupado, a gente tem dúvida, mas a gente, é claro, tem muita firmeza, muita determinação nas denúncias e na exigência de julgamento dessas denúncias, de apuração dos fatos e que os responsáveis sejam, de fato, punidos, sejam, de fato, condenados num processo que possa tramitar o mais rápido possível. Pessoal, eu estou aqui hoje, né, com uma tela aqui bastante dividida, mas dividida por um motivo positivo. O Cedenir, que é de Brusque, que é de Santa Catarina, uma liderança nossa importante, não só do PT, mas também da juventude, já deixou aqui o seu questionamento. Está comigo hoje também o Luiz Machado, o William Faria, o Matheus Gonçalves, a Larissa. A Larissa é lá do Sudoeste, é da região da fronteira, divisa com Santa Catarina, no Paraná, divisa com a Argentina.
né? E a gente está dividindo a tela para poder ouvir a juventude, para poder responder aos questionamentos da nossa juventude que, para o meu mandato de deputado federal, sempre mereceu uma atenção especial. Eu faço os encontros regionais da juventude há muito tempo, há vários anos. A gente tem procurado, a cada 2, 3 meses, reunir os jovens em cada região. Agora nós estamos num processo avançado de formação, de motivação e de preparação de jovens para disputar as eleições de 2020. Eu vou aproveitar essa parte da minha fala, essa ponderação, essa introdução, para deixar a palavra, então, com a Larissa, pedir que ela ligue o microfone dela, né? E após a Larissa questionar, eu responder, a gente vai ouvir ainda o Matheus, o Luiz e também o William, que está com a gente nessa transmissão. Boa noite, Larissa. Se apresente, fale um pouco da sua história. É claro, se quiser deixar um questionamento para mim responder, para os demais responder, para quem está nos assistindo refletir, fique muito à vontade, viu, Larissa? É uma alegria ter você aqui com a gente. A única mulher, né? Deveria ter mais mulheres aqui, mas a única mulher representando a todos. Então, boa tarde para todos. E fico muito feliz de estar participando dessa live com vocês, companheiros, com o nosso grande deputado federal. E, assim, eu sou coordenadora da JPT daqui do Sudoeste do Paraná. E eu estou vendo que nós precisamos de mais jovens para as eleições. E o meu primeiro questionamento que eu queria deixar para você, Zeca, como está o cenário político para nós, juventude? Eu acho que esse momento que passa o país é um drama, na verdade, né? A gente está aqui muito triste, né? Vendo a cada dia milhares de mortes se acumular. A gente está vendo a cada dia dezenas de milhares de pessoas serem contaminadas pelo coronavírus. Podia ser muito diferente, pessoal. Eu acho que, Larissa, você, os jovens aí da região da fronteira, o Matheus, o William, o Luiz, né, o Cedenir e tantos outros jovens têm esse papel, primeiro, de informar as pessoas. Podia ser muito diferente o enfrentamento do coronavírus. E a gente tem uma prova aqui do nosso lado. É só olhar a realidade dos demais países que compõem a América Latina. No Brasil, está morrendo 10 vezes mais do que morre na Argentina. O Brasil tem 10 vezes mais contaminados do que tem a Argentina. Então, a gente olhar a realidade do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, né, do Chile, do Peru, da Bolívia, não vai muito longe. A diferença é gritante. A diferença é evidente. O Brasil podia ter poupado vidas, o Brasil podia ter agora um percentual, um número de contagiados, de contaminados pelo coronavírus bem menor do que a gente está tendo. Só não temos um resultado melhor. O Brasil só é um dos piores países do mundo, talvez o pior da América Latina, pela postura irresponsável e genocida do Bolsonaro. Então, é um momento dramático, mas é, ao mesmo tempo, Larissa, respondendo a sua pergunta, né, um momento de oportunidade para a juventude. A juventude tem que desempenhar um papel, primeiro, de mostrar a verdade, de expor os fatos, denunciar. A juventude tem um papel importante em algo que é extremamente necessário nesse momento, que é o exercício da solidariedade. A gente precisa ser solidário nesse momento, arrecadar alimento, produzir máscaras, fazer campanha de conscientização. A juventude tem energia, tem coragem, tem capacidade de compreender, né, as ferramentas tecnológicas, virtuais. Então, eu acho que, além de ser uma oportunidade, além de ser uma obrigatoriedade e um desafio, é o momento para ocupar os espaços na política. A população nunca teve tanto decepcionada, a população nunca teve tão desacreditada com os políticos tradicionais como nesse momento. Então, é claro que a juventude aparece para a população como uma opção nova, como algo diferente, como uma novidade, como uma esperança. Então, a sugestão que eu tenho dado é que os jovens se preparem, que os jovens comecem desde já a ocupar os espaços virtuais,
os jovens comecem desde já a ocupar os espaços nas ações solidárias que são necessárias nesse momento para salvar vidas, para dar alimentos, para dar condições de renda às mais diferentes famílias que estão afetadas pelo coronavírus. As pequenas empresas, os pequenos agricultores precisam da nossa ajuda, da nossa luta, da nossa atenção, do nosso apoio, e com tanta disposição, com tanta energia, com tanta coragem, nada melhor que os jovens para desempenhar esse papel agora, num período que é de pré-campanha eleitoral, que coincide com o enfrentamento do coronavírus. E, é claro, os jovens precisam se apresentar como alternativas, candidatos e candidatas a vereadora, a prefeito e a prefeita. Eu acredito que tem uma sintonia muito grande com aquilo que a população deseja. A população quer renovar a política, quer cara nova, quer gente nova, quer gente diferente. Então, eu quero, Larissa, deixar uma mensagem a você, ao pessoal aí de Planalto, de Capanema, de Santo Antônio do Sudoeste, de Ampere, de Barracão, de Realeza, de tantas outras cidades do Sudoeste do Paraná, da região da fronteira, que vocês cumpram, de fato, o papel de vocês, né? Entendam a oportunidade desse momento e também a necessidade da gente agir para ajudar a vida das pessoas. Pessoal, eu estou respondendo aqui uma questão importante que a Larissa trouxe. Já respondi há pouco a questão que trouxe o nosso companheiro de Santa Catarina, de Brusque, o Cedenir. Estou vendo que o próximo na tela aqui comigo é o Matheus. Mas antes de passar a palavra para o Matheus, para ele se apresentar, para dividir com a gente o questionamento, eu queria pedir para quem está assistindo. Eu estou vendo muita gente curtindo, estou vendo bastante gente compartilhando. Queria pedir para vocês também estarem aí ajudando a impulsionar essa transmissão, para que mais gente assista ela. O seu compartilhamento, quem curtiu, quem comentou e não compartilhou, o compartilhamento, quando você clica aí no botãozinho, né, do seu Facebook, do seu YouTube, do seu Twitter, né, e compartilha a transmissão, muito mais gente acompanha ela ao vivo. Eu vou passar aqui para o Luiz Machado, que está com a gente, para ele se apresentar. Caiu aqui o meu sinal, né, do Matheus, que estava junto com a gente, mas eu vou passar então para o Luiz Machado, para ele se apresentar, falar quem ele é, o que ele faz, e dividir, não só comigo, viu, Luiz, mas dividir com todos que estão nos assistindo algum questionamento que você acha que é importante a gente refletir e a gente debater nesse momento. Seja bem-vindo, Luiz. Luiz, precisa desligar o microfone, ligar o microfone para a gente poder te ouvir. Boa noite a todos, né, e a todas. Boa noite. Meu nome é Luiz. Se meu áudio estiver ruim, vocês podem me avisar, né? Porque estamos te ouvindo bem, estamos te ouvindo bem. Meu nome é Luiz. Tá, beleza. Meu nome é Luiz, eu sou de Maringá, no Paraná. Tenho 23 anos, estudo na UEM, faço administração, estou no 3º ano, faço parte do centro acadêmico e da atual gestão do DCE, que é a UEM Não Vai Embora. Também sou coordenador geral do coletivo do Paraná, né, um coletivo que é um coletivo de estudantes, né, que lutam por uma educação pública gratuita, de qualidade, uma educação laica, né, uma educação emancipadora. E eu acho que a minha pergunta para o deputado seria com relação à educação, né? O deputado faz parte da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Hoje, que o chefe de gabinete do senador Ciro, né, do Partido Progressista, os progressistas, né, não sei como está o nome agora, que eles falam bastante, assumiu um fundo, né, uma secretaria dentro do Ministério da Educação que mexe com mais de 50 bilhões, né, destinado ao desenvolvimento da educação no Brasil, né? E aí eu queria que o deputado comentasse o quanto isso é ruim, né, principalmente porque o governo Bolsonaro, né, durante a campanha, ele disse que não iria negociar, que não iria
ceder cargos para os deputados, para, né, as bancadas, em troca favores, né? E agora ele faz isso porque vê que o processo de impeachment dele a cada vez mais vem crescendo, vem ganhando força, né? E ele faz isso para poder escapar, né, do crivo do Congresso Nacional. E eu queria que o deputado comentasse sobre nessa indicação do governo federal, né, o quanto isso é ruim para a educação. A gente sabe que, né, desde o começo do seu mandato, o governo Bolsonaro vem tratando a juventude e os estudantes, principalmente, como seus inimigos. Já atacou diversas vezes as entidades estudantis, a UNE, a UBS, que tem muitos anos de luta e de história. Principalmente foi a UNES que garantiu a luta por diversos projetos, por diversos programas que garantiu milhares de jovens nas universidades, que garantiu que o jovem, né, que o adolescente pudesse ter vaga, pudesse ter a escola, né? Então, isso o governo Bolsonaro vem a cada vez mais acabando com esse, né, com esse legado para os governos. Né? A gente viu então a gente vê que vem travando grandes batalhas da educação, esses ataques do governo Bolsonaro à educação, né, estudantis, e agora com essa indicação, né, Só a gente perdeu uma pequena parte aqui do áudio do Luiz. Eu queria pedir para a Angélica, que está coordenando a nossa transmissão, para me colocar por completo na tela. O Luiz traz um questionamento muito importante, muito relevante. Quero aqui parabenizar não só os estudantes de Maringá e da região, os estudantes da UEM, mas parabenizar os estudantes do Brasil inteiro. Estão envolvidos aí com os temas da educação, os temas da democracia. Os estudantes têm um papel fundamental nesse momento de vida do país. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a tela para todo mundo, né? Tem mais jovens que estão comigo aqui nessa transmissão, que vão poder questionar, falar sobre o momento do Brasil. E o Luiz, né, toca num tema que é de debate hoje nacional. Né? Sempre foi, pessoal, muito questionável essa postura, que não é de hoje, já é de muito tempo, né, de compartilhar poder, tentar formar a maioria através da concessão de cargos, de privilégios e de facilidades. Com o Bolsonaro, isso ganha uma proporção ainda maior. Por quê? Importante a gente explicar isso. Por que o Bolsonaro, isso que o Luiz está falando, tem mais valor, tem mais relevância? Porque o Bolsonaro, diferente de outras figuras do nosso país, ele se elegeu presidente pregando o contrário. Enquanto alguns se elegeram pregando o diálogo, pregando estabelecer maioria, ouvindo e compartilhando o poder com diferentes, Bolsonaro se elegeu mentindo para as pessoas, enganando as pessoas, dizendo que ia governar sozinho, dizendo, por exemplo, que ia governar sem o Centrão. Bolsonaro prometeu isso na campanha eleitoral. Outros presidentes não prometeram isso durante a disputa eleitoral. O Bolsonaro prometeu isso. Ele prometeu que governaria, entre outras coisas, sem o Centrão. Bolsonaro falava, inclusive, que o Centrão era coisa do diabo, para fazer um apelo aos eleitores religiosos mais precavidos e mais extremistas. Bolsonaro falava, dizia, repetia durante a eleição por vários meses que o Centrão era coisa do diabo. Era a pior coisa que existia na política brasileira. Palavras do Bolsonaro, e que ele jamais governaria com o Centrão.
O que a gente percebe agora? Diante da possibilidade do impeachment, o Bolsonaro, pessoal, e eu respondo ao Luiz, o Bolsonaro está apaixonado pelo Centrão. Não pensa em outra coisa, ele quer governar com o Centrão. E não quer só dar um cargo ali, outro cargo acá, um privilégio, um grande salário, uma facilidade. Não, ele está entregando a administração da maior parte dos recursos de vocês, dos recursos dos impostos, inclusive da saúde e da educação. Está entregando a Funasa. O Luiz acabou de destacar que o Bolsonaro delegou, nomeou, né, um alto assessor do pessoal do Centrão para um dos cargos mais importantes da educação, que é a presidência de um fundo bilionário de 30, 40, 50 bilhões de reais por ano. Agora vai ser administrado o recurso, o dinheiro que mantém o funcionamento das creches, das escolas, do transporte escolar, da merenda escolar. Esse dinheiro vai ser administrado por alguém do Centrão, que o próprio Bolsonaro dizia em 2018 e até mesmo em 2019 que era a pior espécie da política brasileira, era o diabo, era ladrão, era desonesto, era a pior espécie da política brasileira. Então, isso mostra, Luiz, a você, ao pessoal aí da UEM, o pessoal de Maringá, respondendo a sua pergunta, que Bolsonaro está, assim, fazendo um pacto para preservar o seu mandato, que está muito perto do fim, não só com os militares, que hoje já ocupam 10 mil cargos com altos salários nas mais diferentes esferas do governo, mas o Bolsonaro está fazendo um pacto com a velha política, com o Centrão, e está entregando, claro, colocando sob risco de corrupção, o dinheiro da saúde, da educação, de várias outras áreas de governo a serviço do Centrão. A gente precisa, quero dizer isso ao William, à Larissa, ao Matheus, ao Luiz, a todos que estão conosco aqui nessa transmissão, a gente precisa propagar, divulgar, explicar cada vez mais isso. E não é só o FNDE, um órgão importante que administra o maior fundo de recursos da educação. A Funasa, que administra um fundo enorme na área da saúde, nas obras de saneamento, de coleta e tratamento de esgoto, de lixo. Bolsonaro está entregando os bancos públicos. Bolsonaro está entregando o controle do país cada vez mais aos militares e ao Centrão. Queria pedir para a Angélica voltar a tela aqui, para que todo mundo possa ver aí, né, o Cedenir, a Larissa, o William, o Matheus, que estão dividindo a tela comigo. Eu estou vendo aqui muita gente comentando a nossa transmissão, muita gente curtindo. Queria pedir ao pessoal para compartilhar essa transmissão, pessoal. Quando você clica aí no botão compartilhar, né, muito mais gente vai acompanhar ao vivo. E agora eu vou pedir ao William Faria para que ele se apresente. Conheço bem, é claro, cada um que está com a gente aqui, mas as pessoas que estão assistindo talvez não conheçam. Que o William se apresente, fale quem ele é, o que ele faz e traga aqui o questionamento que ele acha que é importante nesse momento do nosso país. Para ligar o microfone, viu, William? Boa noite, companheiros que estão na live. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu agradeço aí a audiência. Também vendo aqui os comentários, Zeca. Está muito bem comentado. E eu agradeço aí a audiência e a oportunidade. Zeca, há tempo eu estava tentando fazer um debate e falar com você através da rede, né? E hoje, felizmente, a gente conseguiu aí fazer essa junção dessas pessoas maravilhosas aí para a gente bater um papo. A gente vive tempos difíceis, Zeca. Fake news, ataques ao papel social do jornalismo. Aliás, hoje é o dia da imprensa. Parabéns a todos nós da imprensa. Parabéns a vocês também que estão aqui, que nós acabamos fazendo aí o relacionamento da imprensa também através dessa live.
Zeca, eu sei da sua atuação aí dentro da Câmara dos Deputados em relação a esses ataques ao papel social do jornalismo, e eu quero fazer uma colocação aqui. De um lado, a militância de esquerda a favor da democracia. De outro lado, constantes ameaças de comandantes das Forças Armadas fazendo pressão. A presença dos militares na vida pública do Brasil parece trazer de volta aquela República Velha. O Brasil teria forças de lutar contra uma nova ditadura nesta nova geração? E, segundo ponto, nós estamos passando aí tempos difíceis com o coronavírus e temos aí a questão do auxílio moradia. Recentemente foi publicado na mídia estadual e saiu em alguns sites nacionais também, que alguns servidores públicos municipais teriam recebido esse auxílio moradia de forma não legal, as regras, né, do recebimento. Só que muitos no qual eu tenho conversado, eles não solicitaram esse recebimento e nem sabia que esse dinheiro estava na conta. Isso é uma ingerência do governo federal com o dinheiro público. Enquanto muitas famílias que realmente necessitam têm dificuldade de aprovação desse recurso, outros recebem até sem receber. Não seria de bom grado, né, a nossa base fazer uma pressão no governo federal para que se fizesse uma triagem desse recurso? Tudo bem que a pessoa está cadastrada aí no CadÚnico, mas tem que ter acesso aí, diante da folha de pagamento que o Tribunal de Contas tem, e falar, olha, você está concursado ou num cargo de nomeação, você não vai receber. Tinha que ter São esses dois pontos que eu queria que o senhor debatesse. A questão da presença intimidadora dos militares e essa questão aí do auxílio moradia, que está tudo desregrado. Parece que tudo que foi construído no governo PT, governo Dilma, parece que foi tudo jogado ao léu, tudo organizado, e parece que, não sei o que fizeram com o banco de dados, com o sistema. Discorra sobre esses dois temas, deputado. Muito bom, William. Uma alegria grande ver você novamente. Estamos dividindo aqui a tela. Queria pedir para a Angélica, mais uma vez, me dar a oportunidade aqui de ocupar todo o espaço. Primeiro, para parabenizar o William e para dizer quem está nos assistindo que a gente precisa seguir, vocês que estão nos assistindo, precisam seguir um pouco o caminho que o William seguiu, né? O William decidiu, junto com outros amigos e amigas, é claro, criar um canal próprio de comunicação, criar uma mídia alternativa. E o William é de um município pequeno, porque eu conheço bem, Nova Londrina, no interior do Paraná, próximo a Luanda, próximo, né, a Paranavaí. O William está lá em Nova Londrina, no extremo do Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul, na divisa com São Paulo. E isso não impediu ele e todos que apoiam ele, né, de criar um canal alternativo de comunicação. Isso é extremamente necessário. Primeira pergunta, William, sobre os militares. Realmente, o Brasil, infelizmente, passa por um risco real de intervenção militar, de volta da censura, da volta da tortura, da volta do autoritarismo. Ou seja, vale um pensamento só. Quem pensa diferente é torturado, é agredido, é preso, não pode expressar o seu ponto de vista, e as decisões de governo não são construídas pensando no interesse coletivo da maioria. Elas são impostas por um único pensamento de um ditador ou de um grupo de pessoas que comungam daquele princípio autoritário. É claro, né, William? Você tem feito isso, eu tenho feito, e a gente precisa estimular mais pessoas a fazer. A gente tem que combater esse aceno, né, esse flerte com a ditadura, com o autoritarismo, com a intervenção militar. O Bolsonaro, ninguém se engane,
desde que ele foi eleito, ele pensa dia e noite nisso. Ele é um ditador, ele é uma pessoa autoritária, ele não quer dialogar, ele não quer construir maioria. Não importa o que você que está assistindo aí pensa, não importa o que o William pensa, não importa o que eu penso. Para o Bolsonaro só vale o que ele pensa, o que a família dele, os filhos pensam, o que os milicianos criminosos pensam. Ele quer impor isso a serviço, é claro, de algo que não é do interesse da maioria do nosso país e que seria, é claro, totalmente prejudicial ao emprego, ao desenvolvimento, à relação do Brasil com o mundo e à nossa condição interna. Precisa ser uma condição pacificada, organizada, planejada, com um mínimo de previsibilidade. Então, respondendo ao seu primeiro questionamento, William, quero também dizer da importância da gente fortalecer esses meios de comunicação alternativos, que, na verdade, são um antídoto, são uma vacina para o autoritarismo, para a intervenção militar, para qualquer tipo de imposição de ideias, de valores. Que a gente está vendo, eu vi, William, não sei se você assistiu, algumas manifestações que vêm se repetindo, mas aconteceram muito sábado e domingo, que flertam, que apoiam, que são simpáticas ao racismo, ao nazismo, à tortura, à discriminação de minorias. A gente sabe como o Bolsonaro é. Ele foi 28 anos deputado. Eu, infelizmente, tive a oportunidade de conviver com ele como deputado durante mais de 10 anos. Bolsonaro não gosta de preto, não gosta de pobre, Bolsonaro não gosta de mulher, Bolsonaro não gosta de índio, Bolsonaro não gosta de quilombola, o Bolsonaro não gosta da grande maioria, de grande parcela da população brasileira. E não é por acaso, viu, William, que prosperou no sábado e no domingo agora a campanha dos 70%. Somos 70%. Tenho certeza, William, que quem está nos assistindo aqui, quem está dividindo a tela, são todos 70%. Hoje há 70% da população que não tolera, que não aceita mais essa postura irresponsável, inconsequente, autoritária do Bolsonaro, que até 2019 estava sendo uma postura muito ruim à economia. O Brasil teve o PIBinho em 2019. O país cresceu apenas 1%. Foi o menor crescimento dos últimos anos. Bolsonaro conseguiu ser pior que o Temer. Conseguiu ser pior que o Eduardo Cunha. A população não é contra só isso. A informalidade, o desemprego, o salário cada vez menor, obrigando as pessoas a trabalhar cada vez mais. Hoje, o Bolsonaro traz um prejuízo para a vida, para a sobrevivência, porque nós estamos diante de uma pandemia. E a postura que o Bolsonaro adotou aqui no Brasil levou o nosso país a ser um dos piores do mundo, se não o pior do mundo. Com certeza, o pior da América Latina. Como eu disse no início, está morrendo 10 vezes mais do que morre na Argentina. E não é em quantidade. Claro, o Brasil tem muito mais habitantes que a Argentina. Eu estou falando de forma proporcional. Para cada 1 milhão de habitantes no Brasil e na Argentina, aqui morre 10 vezes mais. Isso é um atestado de incompetência, de irresponsabilidade, de falta de sentimento humano, e dessa atitude arrogante, autoritária, odiosa, que o Bolsonaro, infelizmente, tão bem representa. E a minha solidariedade, viu, William, aos jornalistas, aos órgãos de imprensa, a todos aqueles que cumprem o seu papel, que é de questionar, de investigar, de fiscalizar e de denunciar. O Bolsonaro não aceita isso. Quem não deve, não teme. Se ele tem tanto ódio da imprensa, se ele tem tanto ódio do Congresso, se o Bolsonaro tem tanto ódio do Supremo, da Polícia Federal, é porque ele deve muito. A história de vida do Bolsonaro como deputado é de um corrupto, é de um ladrão. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete. O Bolsonaro nomeava funcionários fantasmas para pegar dinheiro público através do salário
das pessoas. Os filhos dele ficaram milionários, têm imóveis, patrimônio que jamais eles vão conseguir explicar. Por isso que sumiram com o Queiroz, por isso que não explicam a morte da vereadora Marielle, por isso que não explicam, tem medo da morte do Adriano, que era um miliciano muito próximo deles. Por isso que o Bolsonaro quer trocar os delegados que estão à frente dos inquéritos na Polícia Federal, porque deve muito, porque é corrupto, porque é ladrão. E quem é ladrão, quem é corrupto, é claro, tem medo da imprensa, tem medo dos jornalistas, como você e tantos outros, que fazem um trabalho alternativo, investigativo, que a gente tem que aplaudir e tem que estimular mais gente a fazer. Qualquer pessoa pode, e você pode, inclusive, ajudar, né, William? As pessoas podem observar o exemplo de vocês, criar um canal na sua cidade, na sua região, criar uma mídia alternativa, né, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, criar um site, um blog. Então, que essa indignação nossa, viu, William, estimule mais pessoas a agir e a cooperar nesse momento de enfrentamento tão importante do nosso país, que precisa, entre outras coisas, preservar algo básico e essencial nosso, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de ideias, de diferenças, né? E a capacidade nossa, é claro, de se manifestar. Estou vendo que o Matheus está aqui com a gente, né? Queria deixar, Matheus, aí o espaço, é claro, a você, para se apresentar, para falar um pouco da sua vida, do meio que você está, e, é claro, dividir com a gente algum tipo de questionamento. Nós estamos quase no finalzinho da nossa entrevista. Primeiramente, né, boa noite a todos. Eu sou o Matheus, sou presidente do Partido dos Trabalhadores e Jesuítas, militante da Juventude do PT no Paraná, né, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas do IFPR, né. Quero estar agradecendo ao deputado federal pela oportunidade de estar participando dessa live, né. Em um período tão complicado, né, que estamos passando, que é essa pandemia do coronavírus, né, quero deixar meu total apoio aos profissionais da saúde que estão se esforçando muito nesse momento para salvar vidas, né. Também cumprimentar o pessoal da Juventude do PT do Paraná, Planalto, Maringá, Cianorte, Guarapuava, Curitiba, deixar meu abraço à população da minha querida Jesuítas, né, cidade onde eu resido e que tenho um enorme apreço, é o pessoal do Partido dos Trabalhadores Chateaubriand e a equipe do Instituto Federal do Paraná, né, que está na luta pela educação, também todos os profissionais de educação pelo país, né, pasta que vem sofrendo duros ataques do atual governo, como o exemplo do Programa Futuros e o fim do Fundeb, né, bem como todos os movimentos de liderança estudantis do país, que mesmo nesse atual cenário que estamos passando, não desiste da luta da educação pública, né, no país, e também aos companheiros e companheiras presentes nessa live. Deputado, a educação pública, principalmente a rede federal de ensino, vem sofrendo diversos ataques do atual governo, como corte de verbas de manutenção das universidades e de bolsas de pesquisa e extensão. O que podemos esperar para o futuro dessas instituições, mediante a política do governo Bolsonaro e do MEC? E outro questionamento que eu venho trazer, nesse período de pandemia, muitas instituições estão adotando meios de realizar aulas online. Qual o posicionamento da Comissão de Educação, ao qual o senhor faz parte, mediante a isso, tendo em vista que muitos estudantes não têm condições de acompanhar, porque muitos deles moram em localidades afastadas e não têm essa condição financeira, né, para ter acesso à internet e assim ter acesso ao conteúdo? Muito bem, Matheus. Perguntas importantes. Um abraço aí a todos do Instituto Federal de Assis, ao pessoal aí da região leste, de jesuítas, os nossos jovens estudantes, que, é claro, tem da minha parte um respeito, um apoio muito grande. Preocupa a todos nós esse ensino à distância escancarado, desorganizado, desordenado. Importante, viu, Matheus? Eu sei que você tem divulgado isso, mas eu quero aqui destacar, a gente lembrar, e aí você precisa compartilhar a transmissão para mais gente ter conhecimento, que 30% dos brasileiros e brasileiras, dos nossos jovens, não têm acesso à internet.
47% não têm acesso à banda larga. Muitas dessas pessoas vivem em favelas, em casas muito humildes, muito pequenas. Muitas vezes na mesma casa vivem 5, 8, 9, 10, 12, 13 pessoas na mesma casa. Não há um ambiente sequer nas residências para a pessoa ter um momento de silêncio e ter um momento de estudo. Por isso nós barramos o Enem, foi uma vitória da juventude, das entidades organizadas, dos artistas, das lideranças que se mobilizaram, e por isso a gente quer um outro padrão de ensino nesse período aqui do enfrentamento do coronavírus. O que está por trás desse ensino à distância desenfreado, desorganizado, exagerado, é a tentativa de privatizar a educação pública brasileira, de tornar ela empresarial, de desfazer, diminuir o papel do professor, da professora, do aluno e da aluna. Então, contem comigo, viu, Matheus, nessa luta, nessa batalha de vocês, que é uma batalha, na verdade, pessoal. O Matheus sabe bem disso, o William tem divulgado, a Larissa, o Sidenir também. É uma batalha pelo orçamento. Nós queremos que cada vez mais o dinheiro dos impostos vá mais para a educação, para a saúde, para o social, para algo que gere emprego, gere renda, gere progresso para o Brasil. Há uma disputa em curso. O Bolsonaro, em especial o Paulo Guedes, que manda no governo, querem que esse dinheiro do orçamento saia da educação e vá para os bancos, para os banqueiros, para os especuladores financeiros, aqueles que vivem de juros, que não trabalham, que nada produz. Não foi por acaso que em abril do ano passado, você deve lembrar bem, né, Matheus? Eu carimbei lá na testa do Paulo Guedes que ele era tchutchuca com os banqueiros, era suave, era muito gentil com os poderosos e era tigrão com o povo, com o estudante, com o professor, agora com o servidor público, com o aposentado, com o pequeno empresário. Olha o que é, Matheus. E aí o Sidenir, a Larissa e o William ajudem a divulgar isso. Pedir para a Angélica, que está gravando a nossa transmissão também, o que é a fala do Paulo Guedes, desprezando os pequenos e os médios empresários naquela balbúrdia ministerial. O Ventralbe falava, né, Matheus, que tinha balbúrdia nas universidades. Nós vimos o que é balbúrdia. O Ventralbe, ministro da Educação, participando lá naquilo que seria uma reunião ministerial, uma baderna, uma desorganização, um governo sem programa, sem ações, sem planejamento, sem meta, e que o Paulo Guedes fez aquela fala desrespeitando, desprezando o pequeno agricultor, o pequeno empresário, né, e dizendo com alto e bom tom que só vale a pena ajudar as grandes corporações, o grande empresário que dá lucro para o governo. Isso é uma responsabilidade, não é com o empresário, não é comigo, não é com vocês, né? É uma responsabilidade com 70% e 80% do povo que só consegue emprego na pequena e na média empresa. O William é de Nova Londrina, a Larissa é de Planalto, o Sedemir é de Brusque, você, Matheus, é de Jesuíta, né? Nas pequenas cidades é muito mais. 90% dos empregos saem das pequenas e médias empresas, do pequeno e médio agricultor, que o Paulo Guedes, com sorrisos e aplausos do Bolsonaro naquela reunião, demonstrou que despreza, que não valoriza, que não respeita. Então, eu quero que cada um lembre mais, né, que quando a gente rejeita esse governo, quando a gente pede o fora Bolsonaro, o impeachment já, a gente está, na verdade, pedindo para mudar um estado de coisas que é muito prejudicial ao conjunto, à maioria da nossa população. Acho que todo mundo fez aí uma pergunta, trouxe o seu questionamento. Eu estou vendo aqui que a gente já está com 54 minutos de transmissão ao vivo. Queria agradecer muito, viu, Matheus, a tua participação, agradecer ao William, agradecer a Larissa, o Sedenir, o Luiz, que esteve com a gente, acabou caindo o sinal dele aqui. E, é claro, pessoal, agradecer a cada uma e a cada um que está aqui ao vivo acompanhando. Quem ainda não compartilhou, quero pedir o compartilhamento. Clica aí, pessoalzinho. Não paga nada, não gasta nada.
clica aí no botão compartilhar, compartilha essa transmissão. A gente falou sobre vários assuntos aqui, é um tema livre, né? Eu não combinei, eu não escolhi as perguntas que foram feitas. A gente vai tentar repetir isso na segunda-feira que vem. E antes de desligar, eu quero deixar agora no sentido inverso, né, a palavra com o Matheus, para ele dar uma boa noite, se despedir da forma mais breve possível. Depois o William, depois a Larissa e depois o Cedenir. Deixa uma boa noite aí para o pessoal, Matheus. Bom, boa noite para a galera, né? Foi um prazer imenso estar acompanhando essa live. Ótimos apontamentos do deputado mediante essa questão da educação, né? E essa balbúrdia, né, que o Paulo Guedes fez perante as pequenas empresas que movimentam a economia nas pequenas cidades, né? Emprega muita gente, leva alimento a milhares de famílias nesse país, né? Eu deixo meu repúdio total a essas práticas e também deixo meu apoio total aos estudantes militantes aqui no Paraná, estudantes da JPT, de outros coletivos, para nós fazermos o diálogo e formar defesa gratuita e de qualidade. Palavra com o William aí para deixar a sua despedida. Deputado, quero agradecer ao espaço cedido, né? E antes de encerrar, só aquela questão do auxílio moradia. O senhor, como parlamentar, dá uma cutucada lá em cima, porque quem não tem direito, recebe, quem tem direito fica aí esperando, né? E eu quero agradecer. O deputado Zeca me conhece já há 9 anos, tive o prazer de trabalhar ao lado dele, e estamos aí fazendo a luta da boa imprensa dentro do Canal 8, no Facebook, no YouTube, e fica aqui meu sentimento de gratidão a todos que nos acompanharam aqui na rede, a todos vocês, companheiros que estão aqui, né, cedendo um pedacinho do seu tempo para que a gente consiga virtualmente fazer a boa luta. Agora, eu quero saber, deputado, será que se vier para um aspecto físico, uma ameaça de nova ditadura, nós vamos ter que se organizar, né? Claro, William, vamos resistir, vamos enfrentar. Nós não temos medo de nenhum tipo de boca quente, não. Palavra aí com a Larissa e depois com o Cedenir, que nós já estamos com 57 minutos, temos que respeitar aqui os 60 minutos. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui compartilhando dessa live. Obrigado, Zeca, por abrir uma brechinha para nós esse debate. E obrigada a todos que compartilharam, que estão comentando. Fora, Bozo! Boa. Isso, Denir. Isso aí, Zeca. Muito obrigado pelo convite. Parabéns a todos pelos debates, pelas perguntas. Quero te convidar para tu fazer um debate comigo aqui no Brusque sobre essa questão da microempresa, da microeconomia, que, de fato, o governo federal faz muita falta nesse momento para todos nós, né, também do ponto de vista da economia. Então, eu quero te convidar aqui para a gente poder ampliar um pouco esse assunto final aqui. Muito obrigado e parabéns a todos. Pessoal, obrigado quem acompanhou aqui, quem curtiu, comentou, compartilhou. Pedir que vocês sigam aí o canal 8, né, do William Faria, nosso grande companheiro. Que vocês sigam aí nas redes sociais a Larissa, que é uma jovem nossa, liderança lá da região da fronteira, do sudoeste do Paraná. Pedir que vocês sigam aí o Cedenir, né, que a gente vai deixar nos comentários aí o perfil de cada um deles, né? O Cedenir é de Brusque, uma liderança importante nossa de Santa Catarina, e também o Matheus, que é jovem, é estudante, está muito ligado ali ao Instituto Federal de Assis, é de Jesuítas, é do oeste do Paraná. Então, eu vou partilhar o perfil deles, partilhar o perfil do Luiz, que acabou caindo o sinal dele. O Luiz é de Maringá, é da UEM, uma universidade muito importante do nosso estado. Sigam essa galera aí, curtam também o conteúdo deles, compartilhem, motivem eles a ocupar, né, esse espaço da disputa virtual, que é um espaço que a gente tem dificuldade e a gente precisa, sim, avançar cada vez mais, porque ele já era decisivo em 2018 e, é claro,
diante do isolamento social, diante do coronavírus, o espaço virtual vai ser ainda mais decisivo nesse ano de 2020 e nas eleições municipais. Um beijo no coração de cada um, de cada uma. Um grande abraço, uma boa semana. Amanhã a gente se reencontra. Até mais, pessoal. Um abraço.